O mercado financeiro tem caído nas últimas sessões, tem havido pressão vendedora e hoje gostaria de fazer contigo uma análise técnica às ações do PSI 20. Seja bem-vindo ao Dinâmica do Mercado, eu sou o Gil e vamos então analisar as ações da Bolsa de Valores de Lisboa. Analisando o gráfico da Alter, verificamos que permanecia aqui há algum tempo num período lateral, há aqui uma quebra e começa logo a corrigir, perdendo aqui os 4,03 e está a caminhar ainda, possivelmente, para esta zona dos 3,36. Eu diria esta zona, já que é a projeção deste anterior movimento, colocando aqui no topo, teríamos aqui este possível target 3,36. Eu diria que também poderíamos ter aqui uma reação na zona dos 3,06, eventualmente aqui para um trade intradiário, eventualmente até para 1 ou 2 dias, que seria uma pequena recuperação, possivelmente com uma valorização na ordem dos 4, 5%. Para já, se analisando assim o gráfico diário, não temos assim uma perspectiva mais otimista, mas se reduzir ao gráfico mensal e se fores um investidor com uma perspectiva mais de longo prazo, verificaríamos que esta zona dos 2,82 é de suporte, resistência, 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 serviu de suporte aqui igualmente e com a quebra desta linha de tendência, onde estes topos daria aqui uma perspectiva mais de longo prazo de Alters poder vir a evoluir para valores muito melhores do que atualmente. Para já está a lateralizar, estamos aqui nesta zona e estará que se vai aparecer aqui investidores de interesse comprador para longo prazo. Em relação ao gráfico do Banco Comercial Português, verificamos que o BCP acabou por fazer aqui um novo mínimo histórico, já que veio a quebrar em baixo os 0,846, está aqui nesta zona de 0,819, embora tenha tido na sessão anterior aqui uma reação, verificamos que hoje já está a perder mais de 2% e não temos ainda sinais de reversão. É um cenário menos otimista, sabemos que temos aqui ainda possíveis targets em queda e se não reagir aqui podemos ter aqui uma aceleração para forçar ainda aqueles investidores que estão aqui colocados, teria uma perspectiva mais de médio e longo prazo, ou pelo menos de médio prazo, e agora está a criar aqui pressão vendedora para fazê-los sair das suas posições. Eventualmente poderíamos cair aqui nesta zona dos 0,745 e estamos a 10%. Poderá haver aqui uma aceleração nessas vendas, ou pelo menos na perspectiva menos positiva para os investidores. Sabemos que todo o setor bancário tem sofrido, não só em Portugal, mas a nível mundial, e sentimos que as ações dos bancos têm desvalorizado nas últimas sessões. Verificamos que temos aqui este movimento de várias velas consecutivas a cair, período lateral faz aqui um reteste e acaba por ceder, e temos a ter aqui um outro movimento de pressão vendedora sem qualquer reação para já. Se analisássemos aqui o gráfico de 1 hora, verificaríamos que não existe aqui para já nenhum movimento contra a tendência, tem caído, chega às médias móveis, cai novamente, e para já temos apenas uma divergência positiva que se está a formar no MACD, pelo gráfico de 1 hora. Verificamos que até temos aqui uma divergência positiva no oscilador estocástico. Verificamos que o MACD para já está aqui quase a criar um duplo fundo. Desde este fundo, relativamente a este, está a criar aqui uma divergência. No entanto, não há uma reação em alta. Verificamos que estamos a ter aqui mais um forte período com volume e necessitaríamos que houvesse aqui uma interrupção com volume desta pressão vendedora. Seria uma vela a cair, uma rejeição e um forte volume, aqui um pico alto de volume, pudesse aqui exceder os 10 milhões de ações, como tivemos aqui anteriormente, ou muito próximo disso, para haver aqui uma interrupção desta queda que está a haver. Para já não temos, está a haver pressão vendedora e certamente alguns stops estão agora a ser sacudidos nesta zona, já que estamos a quebrar certamente mais de 2 a 3% do anterior mínimo e aqui começam a saltar os stop losses, já que muitos stop losses poderão estar aqui abaixo dos 4%. A Corteira Amorim acabou por evoluir de uma forma bastante ruidosa, verificamos que acabou por respeitar esta linha de resistência que estava aqui a formar, também esta linha de tendência que vinha pelo gráfico de mais de médio e longo prazo, acabou por fazer aqui um reteste, reagir em baixo e regressar novamente às médias móveis e vamos ver se respeita esta linha de tendência ascendente que está aqui em formação, já que não temos nenhuma reação em alta. Verificamos que pelo gráfico mensal tem uma tendência ascendente, está neste forte período complexo de correção. Aqui neste período de correção e necessitaríamos que ganhasse os 11,71 para termos aqui uma perspectiva mais positiva de longo prazo
nas ações da Corteira Amorim. Para já não é isso que temos, necessitaria então de força nesta zona, entre os 10,50 e os 10,10 mais ou menos, para ter aqui novamente uma tentativa de rompimento desta linha de tendência descendente que se está a tornar cada vez mais difícil a curto prazo de ser vencida. O gráfico do CTT Correios de Portugal verificamos que está numa zona interessante, foi anteriormente esta zona resistência, está a chegar pela primeira vez, poderá ser uma zona bastante mais interessante em todo este percurso para vigiar para um possível ressalto. Verificamos que também unindo este fundo e este fundo está a chegar pela primeira vez, poderemos ter aqui uma reação em alta. Também deveríamos colocar aqui uma linha de tendência unindo este topo e este, e sabemos que se vier a quebrar esta linha teremos então uma perspectiva ainda mais otimista para as ações do CTT. Para já a curto prazo está numa zona interessante, agora gostaríamos que viesse a reagir em alta nesta zona, viesse a mudar o comportamento para termos aqui um impacto, logo um impacto mais interessante até à zona dos 2,52, 2,55. Isso sim seria um sinal forte a muito curto prazo para as ações do CTT Correios de Portugal. As ações da EDP Renováveis verificamos que têm lateralizado acima do seu máximo histórico, 13,80, sem impacto forte de compras. Chegou novamente à área de suporte, pequena reação, lateralização, quebra, vem novamente, já rejeitou esta parte superior, aqui uma vez, 2, 3, 4, 5, está a perder as médias móveis, está a ir ao encontro desta linha de tendência ascendente e eventualmente poderemos ter aqui uma quebra em baixo e levar o título nas próximas sessões para a área dos 13,08. Vamos ver o que é que ele vai fazer aqui, se teremos aqui então uma reação depois em alta, que possa vir a recuperar novamente esta zona, se teremos aqui um reteste, esta zona dos 13,80 e posteriormente vir a lançar um movimento para esta zona dos 12,10. Isso a curto prazo. As ações da EDP verificamos que no gráfico está a perder força, não está aqui grande interesse para já comprador, força comprador. Tem andado aqui a lateralizar, perdeu as médias móveis, verificamos que também nos movimentos internos, estrutura do mercado descendente, duplo topo, cai, renova aqui um mínimo mais baixo que o anterior, novamente um período lateral e tem caído. Eu diria que para termos aqui uma perspectiva positiva na EDP, teríamos que ter aqui um rompimento em alta e aqui um reteste esta zona dos 4,40 e poder vir a evoluir. Se não tivermos isso, a perspectiva é que venha a cair, venha novamente para este anterior fundo dos 3,90 e se renovar aqui um certo pessimismo no mercado, teremos então uma EDP a regressar para esta zona dos 3,72 a muito curto prazo. O gráfico da Galp Energia não está bonito, acabou por fazer o rompimento dos 9,04, acabou por não haver aqui uma reação em alta, não temos para já, está muito próximo do seu anterior mínimo, na área dos 7,74 e vamos ver se encontra aqui força a muitíssimo curto prazo. Para já não temos isso, temos uma perspectiva mais negativa no título, já poderíamos estar aqui a traçar esta linha de tendência também, uma resistência a curto prazo. Analisando o gráfico do petróleo Brent futuros, verificaríamos que estamos aqui numa zona complexa, ele quebra aqui em baixo esta zona que estava a servir de resistência, aqui anteriormente, acaba por não estabilizar, quebra, faz um reteste de rejeito e poderemos estar novamente a abordar essa resistência e se não reagir podemos ter aqui uma queda em baixo bastante significativa, já que estaríamos a projetar um anterior movimento aqui em zigue-zague descendente, daria aqui um possível target na zona dos 36,50 dólares por barril e se analisarmos também o anterior movimento não tivemos correções fortes, tivemos períodos laterais menores, que é esta correção mais complexa e que também corresponde ao anterior fundo e o possível target aqui desta possível correção. Não seria interessante porque teríamos a falar de uma desvalorização na ordem dos 10% e isso colocaria mais pressão à Galp Energia, já que o seu anterior fundo na zona dos 7,74, 7,40 não poderia não resistir a haver aqui pressão vendedora e poderíamos ter aqui uma Galp um bocadinho mais abaixo. Para já sabemos que estamos aqui a ter uma tendência descendente num curto prazo, já mencionada no anterior vídeo, fundo, topo, no fundo mais mínimo, aqui novamente um topo menor que o anterior e novamente um mínimo. Enquanto este não mudar este comportamento não teremos uma Galp
positiva a curto prazo. Em relação às ações da Ibersol, verificamos que o título já teve mais do que oportunidades para poder vir evoluir. Aqui uma reação em alta, novamente aqui, e após este movimento, se não reage, temos então uma perspectiva mais negativa, será o título regressar para esta zona dos 3,70 a muitíssimo curto prazo. A Jerónimo Martins andou aqui a respeitar um suporte, aqui na área dos 13,70, acaba por não reagir e agora a perspectiva, aquela perspectiva que eu tenho andado aqui a partilhar, será ele cair e regressar a esta zona dos 12,70 para um possível ressalto. Para já não temos sinais positivos, a muitíssimo curto prazo, queda, há um ressalto, vem novamente aqui a criar um mínimo, embora não tenha havido aqui um fecho abaixo, novamente uma reação, não encontra força e volta a cair, esteve aqui forte, teve aqui durante um período a lateralizar na zona de suporte, novamente pequenas reações, a única reação mais forte foi esta, aqui com esta tabela sólida e depois começa aqui a perder, vamos ver se não teremos então aqui uma aceleração para vir esta zona dos 12,70, 12,80 mais ou menos e termos aqui então um ressalto esperado que será regressar novamente a esta zona dos 13,40, 13,80 num trade mais interdiário, 2 ou 3 dias, será essa a oportunidade que as ações da Jerónimo Martins poderão proporcionar a curto prazo. Analisando o gráfico da Mota-Engil, verificamos que tem sido um dos títulos bastante comentado ultimamente. Verificamos que após este forte movimento também está a ter uma forte correção para lá daquilo que é esperado por muitos investidores. Reduzindo ao gráfico mensal, verificamos que acabou por fazer este movimento, ressalto, quebra em baixo, um reteste nesta zona de resistência e está a quebrar e temos então nesta forte vela, se não estagnar, não parar, teremos então um rompimento desta zona do seu anterior mínimo realizado em 2012. Verificamos que pelo diário, pelo lado mais positivo, se podemos dizer assim, poderá ser a inclinação e esta pressão que está aqui a existir no mercado, está a ser muito inclinada, está a ser forte e sabemos que num mercado mais saudável, estes movimentos não são saudáveis mesmo numa tendência descendente. Sabemos que nesta zona houve vendas a descoberto, sabemos que até eventualmente poderá estar a existir ainda mais pressão vendedora, mas que não sejam anunciadas acima dos 0,50% de interesses a descoberto. E agora resume-se aqui esta zona. Como é que vai haver aqui uma mudança de comportamento? Sabemos que o estocástico está em mínimos de mínimos, sabemos que por MACD ainda não temos sinais positivos. Se reduzirmos o gráfico horário, e será interessante analisar aqui o gráfico horário, haver aqui uma mudança de comportamento, porque é o primeiro gráfico que poderá mostrar aqui uma estrutura já de reversão. Sabemos que está a criar uma divergência, uma mini divergência positiva no MACD, estocástico também, mas enquanto ele não mudar aqui a sua estrutura, não temos para já uma perspectiva positiva em relação ao Mota-Engil. Por isso, não vale a pena entrar só porque estamos em zonas de compras ou possíveis zonas de compras. Convém sim esperar por sinais pelo gráfico de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora para uma possível reversão. Para já não temos e por isso convém ter muito cuidado. É possível fazer entradas, sim, com perspectivas de médio prazo. Agora, de muitíssimo curto prazo, não, porque não temos confirmações mesmo pelos gráficos de menor duração. Agora, se esta zona não resistir a esta zona de 1,07, as próximas zonas então serão os 0,985 e os 0,951. Possivelmente alguns perguntarão, então se começar aqui a reagir aqui nesta zona, para onde é que poderá ir? Eu diria que convém ter aqui algum cuidado aqui nesta zona de 1,15, eventualmente aqui ao aproximar desta zona de 1,20 poderá ser então aqui a maior resistência, caso ele venha aqui a fazer uma reação em alta. Não fiques neste movimento, eu diria, caso venha a recuperar e tenhas entrado aqui nesta zona, deveria, na minha perspectiva, claro, seria interessante sair, porque sabemos que os movimentos vêm evoluir quando existe um movimento de tendência, uma correção e posteriormente novamente com um movimento de tendência. Não haverá isso, apenas será um ressalto mais forte deste forte movimento de queda e por isso não fiques nas ações. Na minha perspectiva, não é bom ficar nas ações caso venha aqui a reagir a curto prazo. Se tivermos aqui uma reação em alta na ordem dos
10, 15%, eu diria que sim, seria interessante colocar o lucro no bolso e esperar uma nova onda, nova configuração do mercado. Em relação ao gráfico da NOS SGPS, verificamos que tem caído, veio para a zona, já tinha anteriormente mencionado, na zona dos 3 euros, acabou por fazer o rompimento deste anterior fundo e estamos aqui nesta zona dos 2,94. Se então vier aqui a reagir na próxima sessão, poderemos ter aqui um impacto até eventualmente aos 3,11, 13,12, eu diria que será o target mais expectável a curto prazo. Não deveremos ter aqui grandes perspectivas a muitíssimo curto prazo, porque ele poderá vir aqui a evoluir e novamente continuar o seu movimento de tendência descendente que está aqui a formar. Ainda não houve nenhuma mudança, aqui seria apenas um ressalto, acabar por sair aqui, para quem se posicionar aqui nesta zona, sair aqui nesta zona dos 3,10, 3,12 e posteriormente esperar uma nova configuração mais estável na NOS. Para já não temos tendência de queda e eventualmente o seu futuro próximo será o caminho para a zona do anterior fundo, na zona dos 2,70 € por ação. Em relação às ações da nova base, verificamos que houve aqui um rompimento interessante há pouco tempo, a quebra dos 3,388, mas chegou a esta resistência dos 3,69 e acaba por reverter, regressando às médias móveis. Eu diria que nos próximos tempos a coisa mais positiva que poderia acontecer aqui com este título será lateralizar, vir a lateralizar e posteriormente vir a abordar novamente este anterior topo. Como é um título de menor liquidez, não sei o que é que vai acontecer. Esperemos então que este cenário de lateralização, em que seja então o cenário mais provável que possa acontecer com este título. Analisando o gráfico da Farol SGPS, existe aqui, em termos de análise técnica, um cenário bastante complexo e também preocupante para aqueles investidores que estão aqui posicionados entre os 0,10 e os 0,12. Porque se analisarmos o gráfico da OI, e nomeadamente o gráfico da OIBR3, verificamos que também está a lateralizar. Seria muito importante para o título vir a valorizar nas próximas 2, 3 sessões e sair desta zona de resistência, porque senão teremos aqui um cenário mais negativo que será uma correção na ordem dos 30%, eventualmente. Se medirmos esta retração, medirmos esta amplitude e projetarmos aqui, está aqui já mencionada uma linha preta, teríamos aqui um possível target para a zona de R$1,25, corresponde atualmente a 30% de queda. E esta zona poderá ter aqui mais interesse e poderá ter aqui argumentos para esse cenário, já que temos aqui esta linha de tendência em formação. Se colocarmos aqui uma possível suporte, verificamos que nesta zona também passa a retração de Fibonacci a 0,50%, na zona de R$1,34. Temos aqui esta zona que anteriormente serviu de resistência e aqui também tínhamos resistência, também poderá servir de suporte e atualmente estamos aqui na parte superior numa zona de resistência. Sabemos que os investidores acabam por também entrar na zona das médias móveis, mas se não existe aqui uma reação em alta, se começar aqui a cair fortemente, certamente os stop losses vão ser acionados e eles vão sair no mercado e temos aqui ainda uma amplitude considerável de retração de mais ou menos de 30%. O título REN, Redes Energéticas Nacionais, acabaram por perder uma zona importante, 2,398, começaram a negociar abaixo das médias móveis e se eu projetar este movimento de período mais lateral, esta amplitude, se colocar aqui, daria aqui um target abaixo dos 2,27, eu diria que esta zona entre os 2,27 e 2,16 será então a zona onde poderá haver aqui uma reação em alta. Para já eu diria que o título REN irá cair, eventualmente para os 2,25, criar aqui um pequeno ressalto e posteriormente cair aqui nesta zona de 2,16, 2,17 a muitíssimo curto prazo. Isso corresponde a uma queda na ordem dos 7% e verificamos que para já não temos sinais de força nem uma tendência que nos confirme uma reversão. O gráfico da SMAP não revela muita força, verificamos que tem lateralizado desde março de 2020. Houve aqui este impacto, mas depois começa a cair, lateraliza. Tivemos aqui este período lateral. Ainda criou aqui uma expectativa de poder vir a evoluir a contrariar este movimento. Não se deu. Perde aqui esta zona dos 7,62 e temos então agora um cenário mais negativo. Irá certamente quebrar o anterior mínimo. Tenho aqui já mencionado possíveis zonas
mais relevantes. 2,69 poderá servir como um suporte de curto prazo, um possível ressalto e posteriormente, num cenário menos otimista, será a queda para esta zona dos 5,80, 5,50 a muito curto prazo. É um cenário mais negativo, já que corresponde a uma desvalorização na ordem dos 20% das ações da SMAP. Mas antes que isso aconteça, esperemos bem então que venha a encontrar força, venha a encontrar aqui argumentos, notícias sólidas, para que possa aqui mudar o comportamento e contrariar esta visão que, pelo gráfico semanal, está bastante complexa a médio e longo prazo. Verificamos que está com uma estrutura de mercado descendente também, topo, um fundo num topo mais baixo, um fundo novamente aqui, está aqui após este forte período de lateralização. Vamos ver se respeita esta zona de possível suporte no mais curto prazo ou se teremos então uma ida a um suporte mais relevante pelo gráfico mensal. O gráfico da Sonai SGPS não apresenta nada de novo, tendência de muitíssimo curto prazo de queda, já que ele tem vindo a renovar cada vez mais os mínimos abaixo dos anteriores e topos abaixo dos anteriores. Temos aqui período de lateralização, aqui também, e não temos mudança de comportamento. Perspectiva positiva apenas se ele vier a negociar acima dos 0,61, 62 e para já muita atenção porque temos então um fundo mais próximo e mais relevante a mais ou menos 10%. Esperemos então que respeite estas linhas aqui mencionadas azuis, que contraria este movimento e que possa vir a evoluir. Para já não temos nenhum sinal de reversão, nem mesmo para já no gráfico intradiário, e necessitaríamos aqui uma mudança de comportamento para termos aqui uma possível recuperação para esta zona dos 0,59, eventualmente aqui da zona dos 0,58. Não temos e temos que aguardar por melhores dias, melhores sinais e que o mercado também, a nível mundial, também comece a criar aqui uma perspectiva mais positiva. Para já não temos e para a Sonai SGPS, apesar de ter reagido na ação anterior, hoje não está a reagir favoravelmente, está a perder atualmente mais ou menos 0,5% e esperemos então que venha num futuro próximo uma melhor perspectiva para este título. Em relação à Sonai Capital, pouco a dizer, está no valor apresentado pela OPA da Efanor, 0,70. Verificamos que tivemos aqui grandes picos de volume, nada de especial, tem vindo a lateralizar e pouco há mais a dizer em relação à Sonai Capital. Em relação à Navigator Company, verificamos que não resistiu, acabou também por quebrar esta linha de tendência que está aqui em formação. Verificaríamos que na parte superior também tínhamos resistência nos 2,44 e depois começou a criar esta linha de tendência descendente. Acabou por estar aqui ainda a lutar para fazer aqui, conquistar esta zona, não conseguiu e estamos aqui a ter pressão vendedora no título. Verificamos que também se projetarmos este movimento aqui no início da quebra, daria aqui um possível target na zona de 1,72€ e isto é mau para os investidores, já que estamos a falar de uma queda de 17%, iria possivelmente quebrar também o anterior mínimo, aqui na zona de 1,87€. Muito possivelmente não irá fazê-lo de uma só vez, teremos possivelmente um ressalto e posteriormente teremos então uma estrutura de mais de queda, uma estrutura de mercado descendente e vir a caminhar nesse sentido para possível suporte do gráfico mensal ou semanal que estará aqui na zona então de 1,72€. Verificamos assim que as ações do PSI20 estão com uma tendência de queda, tem aqui possíveis alguns títulos com possíveis quedas na ordem dos 10, 15%, algumas se calhar até mais, e por isso convém ter aqui algum cuidado. Para já, se analisarmos o cenário atual, verificamos que a Mota-Engil atualmente está a perder mais 4%, o BCP 3%, verificamos que os principais índices europeus também estão a perder mais de 1%, temos o DAX, contratos futuros, a perder mais de 1,5%, o índice norte-americano a perder quase 0,5%, e vamos ver então se vamos ter aqui um agravar da pressão vendedora ou se vamos ter aqui depois uma pequena recuperação para aliviar esta pressão vendedora que está a existir. Desejo-te então uma boa continuação. Um grande abraço, tchau.